Olá, seja muito bem-vinda a essa live especial da hora de engravidar, porque chegou a sua hora e é isso que a gente vai construir aqui juntas. Eu sou a doutora Juliana, médica, ginecologista, especialista em fertilidade, atuo diariamente ajudando mulheres que têm mais de 30 anos e que querem muito realizar o sonho de engravidar, de ser mãe. E essa live de hoje é uma live importante, porque a gente vai falar justamente de um tema que gera muita dúvida, que gera muita insegurança, mas que quanto mais você tem clareza, mais você consegue direcionar para o teu positivo chegar logo. Então, se você tá ansiosa, se você tá perdida, né, e quer uma direção, fica aqui comigo nessa live. A gente vai falar hoje sobre um dos hormônios mais importantes que ajudam a sustentar a gravidez, que é a progesterona. E eu preciso te lembrar, né, que a gente tá há poucos dias do evento Jornada da Fertilidade. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá no link da bio, se inscreva. É um evento online, gratuito, em que eu vou te mostrar realmente o que te impede de engravidar. Muitas vezes algumas coisas silenciosas que vocês nem se ligam de me perguntar e que eu vou mostrar que muitas de vocês podem estar cometendo esses erros. E vou falar também como você aplicar os 5 pilares da fertilidade, né? E te dar uma estratégia, um passo a passo de como você conseguir fazer isso. Então, se inscreva. Além disso, quem tá no nosso grupo de WhatsApp recebe materiais exclusivos, né? A gente já tá uma troca lá acontecendo dentro desse grupo. Algumas perguntas, né? E eu já venho respondendo, porque eu quero que você chegue no evento da Jornada da Fertilidade com muito mais clareza realmente sobre a tua fertilidade, o caminho, né? O que você precisa fazer. Então, se você tem dúvida, coloca lá no grupo, me manda um direct, porque a gente precisa realmente te direcionar, principalmente se você tem mais de 30 anos. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre progesterona. Eu pedi, né, há alguns dias, para quem já tivesse feito esse exame, deixar ele ir lá na pastinha de exames e pegar o seu exame para conferir se foi feito no momento adequado. A gente vai falar sobre isso, o valor que deu, né? Então, se você ainda não pegou, ainda dá tempo, vai lá, pega, para você me trazer aqui as suas dúvidas, tá? Que é muito importante a gente sanar essas dúvidas para realmente te dar muita clareza. Então, o que a gente vai falar, né, hoje? Se você não sabe quando você precisa dosar a sua progesterona, se você não sabe o valor que ela precisa estar, né, não entende o porquê que exatamente ela é importante, como melhorar os seus níveis de progesterona, quais sinais, né, no seu corpo podem ter de uma progesterona alterada, tudo isso a gente vai falar aqui hoje. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é entender o seguinte: a progesterona é um hormônio que é produzido pelo corpo lúteo. Então, o que é o corpo lúteo? Vamos começar pelo início, né? Quando a gente menstrua, né, que desce aquele vermelho vivo, o nosso ovário vai recrutar uma quantidade de folículos. E ele vai pegar aqueles folículos, vai escolher somente um, máximo 2 ali, cresce e ovula no meio do ciclo. Após essa ovulação, o folículo é como se fosse a casinha do óvulo. E lá dentro tem uma estrutura que é o óvulo, mas esse óvulo é microscópico. Então eu não consigo enxergar essa estrutura num ultrassom transvaginal, por exemplo. Eu enxergo a casinha do óvulo, que é o folículo. E aí chega um momento que esse folículo rompe. Essa estrutura faz o quê? Ela rompe, o óvulo que está lá dentro sai para a trompa e essa estrutura que é folículo se transforma em corpo lúteo, que tem uma imagem característica no ultrassom, né? Geralmente faz um anel de fogo assim em volta. E essa estrutura, corpo lúteo, ela vai produzir a progesterona, tá? Então é através do corpo lúteo que produz a progesterona. Então a gente não vai ter, por exemplo, uma progesterona se a gente não ovular. Então, um erro que eu vejo, por isso já entrando aqui, né, também na questão dos erros, é que vocês dosam muitas vezes a progesterona e ficam preocupadas que ela deu baixa porque vocês dosaram na hora errada. Então, se você dosa a progesterona no início, na sua fase menstrual ou antes de ovular, não tem corpo lúteo ali no teu ovário. Então, não vai ter progesterona. Ela vai estar baixa mesmo e é normal e tudo bem. Então, a progesterona só começa a surgir para ser dosada no nosso sangue após o rompimento desse folículo, em que eu tenho ali a formação do corpo lúteo, tá? Então, é importante entender essa dinâmica, essa fisiologia, tá? Então, é após a ovulação que ela começa a surgir. E a progesterona é um hormônio que vai manter a sua gravidez até você ter a formação da placenta. Então, como é que funciona?
Folículo rompeu, ovulou, formou o corpo lúteo, a progesterona que estava baixa começa a subir, vai subindo, subindo, subindo até um pico. E aí ela mantém-se ali. Se você não engravidar naquele mês, o beta-HCG ele faz uma sinalização que a progesterona tem que ser mantida. Se não ocorre gravidez, o que acontece? Essa progesterona começa a cair, começa a cair, começa a cair, começa a cair, e aí você menstrua de novo, tá? Agora, se você começa a subir, ovulou, começa a subir, 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 tá grávida, o corpo, opa, tem um bebê aqui, eu tô grávida. Ela não vai cair, ela vai, a princípio, se manter lá alta e estável, tá? Então, e ela vai ficar assim, dessa forma, até você ter a formação da placenta. E isso ocorre mais ou menos até 12 semanas de gravidez. Então, olha a importância desse hormônio. É extremamente importante para a manutenção inicial do primeiro trimestre de gravidez. Tanto que quando a gente tem uma mulher, né, com uma ameaça de aborto, muitas vezes a gente faz a suplementação de progesterona, tá? Para reduzir o risco de uma perda gestacional, tá? Então isso é importante. E aí, como eu falei, né, um dos maiores erros que eu vejo é dosar no momento errado. Então eu queria mesmo que a gente fizesse essa troca aqui, você me colocasse quanto que deu a dosagem da sua progesterona, se você já dosou, né, pra gente entender realmente se você dosou no momento certo e ela tá baixa ou se você dosou no momento errado. O melhor momento para você dosar a progesterona é na segunda fase do ciclo. Primeira fase é da menstruação até ovular. Segunda fase, da ovulação até a menstruação descer de novo. Então, nessa segunda fase é o momento ideal para você fazer a sua dosagem de progesterona. Mas em qual momento realmente é o ideal para você saber até se ela tá no nível adequado? O melhor momento é no meio dessa fase, tá? Então, essa fase, se a gente pegar aí e dividir em metade, 2 metades, é justamente quando tá nesse meio. Geralmente, essa segunda fase, que é a fase lútea, ela tem uma constância maior no nosso ciclo. Então, quando você tem um ciclo que varia, né? Meu ciclo às vezes é de 28, às vezes é de 30, às vezes é de 29, enfim. Essa variação ocorre principalmente por conta da primeira fase e não da segunda, tá? A segunda ela é mais estável, tá? Tem um padrão de duração mais estável entre os ciclos. Então, supondo que você tem aí mais ou menos um ciclo de 28 dias, né? E aí, aquele clássico exemplo, ciclo de 28 dias. E aí, no 14º dia, você ovulou. Quando que você vai dosar essa progesterona? Você vai dosar ela em 14 mais 7, ou seja, 21º dia. Então, geralmente, 7 dias após a ovulação e 7 dias antes da próxima menstruação é o momento ideal para você fazer essa dosagem. Agora, se a gente tivesse que pensar no momento, se você não tem um ciclo, né, da segunda fase de 14 dias, tente sempre observar quando você fizer essa dosagem, se você dosou e quantos dias depois a sua menstruação desceu. Porque, por exemplo, se você dosa a sua progesterona e ela não deu alta, mas você menstruou com menos de 7 dias de intervalo. Então, você dosou aqui e aí quando você menstrua de novo, foi com 3 dias. Então, vamos supor, eu dosei hoje, daqui a 3 dias eu menstruo. Ou seja, você pegou ela já na queda mesmo, você não pegou ela lá no pico. Você precisa reestruturar o momento que você vai dosar essa progesterona, tá? Então, se não ficou claro, coloca aqui pra mim que eu explico de novo. Agora, se você dosou e a sua menstruação demorou mais de 7 dias, demorou 7 dias em média pra descer de novo, e ela estava abaixo de 9,2, ela podia estar melhor. Você consegue engravidar, né? Você consegue até manter uma gestação com uma progesterona abaixo de 9,2. Mas vários trabalhos evidenciam uma melhor taxa de implantação, de manutenção da gravidez, quando ela está acima desse valor. Então, esse talvez seria o nosso alvo, tá? Nosso objetivo. Então, se você dose está abaixo disso, a gente tenta trabalhar estratégias para melhorar esse valor de progesterona. Mas, se você tem uma progesterona acima de 3, tá? Significa claramente que você ovulou. Então, se você tem dúvida se você tem um ciclo ovulatório ou não, se você dosou e tá acima de 3, significa que você tem um ciclo ovulatório que você ovulou, tá? Agora, para manter a gravidez, se a gente puder, ideal acima de 9,2 pelo menos, tá bom? Então, dá uma olhada. Agora, quais são os sinais, assim, né, que às vezes você pode perceber no teu corpo, né? Ai, doutora, eu não tenho acesso a fazer um exame. Como que eu consigo saber se eu preciso acender uma luz amarela, assim, né, que eu possa estar com a progesterona baixa? Então, vamos lá. Alguns sinais aqui importantes.
Se você começa o teu ciclo tendo uma borra de café, né, aquela menstruação amarronzada e não vermelha, pode ser um sinal de que você está tendo baixa de progesterona. Mas é importante dizer que essa borra de café no início do ciclo não tem como único fator a falta de progesterona, tá? Mas é sim uma hipótese diagnóstica. Então, a gente só vai saber se é realmente por falta de progesterona que desce essa borra logo no início do ciclo, se justamente você dosar progesterona e investigar as outras possibilidades. Então, por exemplo, uma possibilidade dessa borra é justamente você ter uma endometrite, você ter um pólipo, né? Tem alguma outra condição, geralmente uterina até, que faça com que você tenha esse escape, tá bom? Então, acende essa luz amarela. Se você tem essa segunda fase do ciclo, outro sinal importante, essa segunda fase do ciclo, que é a fase lútea, ou seja, da ovulação até a menstruação vir de novo, com menos de 10 dias, também precisa acender uma luz amarela. Como que você vai saber na sua casa, sem precisar ir ao médico, para acender essa luz amarela? Você pode fazer o que a gente já conversou sobre a temperatura basal. Então, tem uma live em que eu falo sobre diagnóstico de ovulação. Como que você percebe a tua ovulação? Se você não assistiu, vai conectar muito com o que eu tô falando aqui agora. Vai lá e assiste, tá? Na Jornada da Fertilidade, quem tá lá no grupo de WhatsApp da Jornada da Fertilidade, você tem acesso a um link, minha equipe tá disponibilizando um link em que você tem tem várias lives lá que são essenciais nessa construção de passo a passo para entender a tua fertilidade. Então, essa live de ovulação conecta muito com a de hoje, com a progesterona. Então, você precisa assistir, tá? Se você não está inscrito na jornada, vai lá no link da minha bio para se inscrever assim que acabar essa live. Então vamos lá. Como é que você vai fazer a dosagem da sua temperatura basal? Presta atenção. Você vai acordar, né? Menstruou, já começa a medir com aqueles termômetros digitais de preferência, porque eles dão maior precisão. Coloca embaixo do braço. Antes de levantar, já coloca e você já anota. Tá? Então colocou, não levantou, tá deitada, acordou, abriu o olho, pega na sua cabeceira o termômetro e bota lá embaixo do braço. E aí todo dia você vai fazer isso. E aí você vai começar a anotar. E o que você vai perceber? Que ela a temperatura, né? Vai subir, vai baixar, vai subir, baixar, vai ficar uma oscilação. Só que vai chegar um momento, perto do seu momento de ovulação, em que essa progesterona vai subir, e aí ela vai se manter. Aí significa o quê? Que você ovulou. No momento em que ela tiver duas subidas de aumento de mais ou menos 0,3 graus Celsius, significa que você ovulou. E aí que você vai identificar. Se ela fica lá em cima por menos de 10 dias, acende essa luz amarela que você pode ter uma baixa de progesterona. Então é esse um outro sinal para aí você saber realmente se você tá com essa falta de progesterona. E aí, se tiver acender essa luz aí de alerta, é bom dosar, né? Enfim, no sangue para confirmar, né? Enfim, mas é um sinal de alerta, tá? Como eu já falei, né? O valor ideal é em torno de 9,2, pelo menos, tá? Pode ser acima disso, sem problema nenhum. E o ideal é que seja 7 dias antes da próxima menstruação. Então, se você dosou e com menos de 7 dias você menstruou, provavelmente você não pegou ela no momento certo. E aí, uma estratégia que é importante você saber o seguinte, eu recebo às vezes, né, algumas mulheres me mandando assim no direct, perguntando, preocupadas, doutora, minha progesterona deu X, deu baixa, né? E aí, o que eu faço? Aí, primeiro, quando você dosou? Ok, dosou na segunda fase do ciclo, já começou bem, dosou na segunda fase do ciclo após a ovulação. Só que, qual é a orientação aqui? Não é sair achando que a sua progesterona tá baixa, o que eu preciso fazer? Não, calma lá. Primeira coisa, será que ela está realmente baixa? Como que a gente vai saber isso? Dose, se ela veio baixa, é importante você dosar, ficar atenta quando vai descer a menstruação de novo, mas uma estratégia é você dosar daqui a 1, 2 dias de novo, tá? Porque você pode ter pego ela ainda na subida. Não pegou ela lá no pico, entendeu? Porque esse 9,2 que eu falo é do pico. Então ela pode estar ainda subindo. E aí, se você pegou ela aqui embaixo, o valor vai estar baixo. Só que se você dose em 1, 2 dias, ela já vai ter, atingido o valor ideal. Então, nada de pânico. Nada de sair suplementando de cara a progesterona. Eu vou falar ainda por que você não tem que sair suplementando sozinho progesterona. Mas você precisa, primeiro,
identificar se realmente está baixa. E aí, como que você faz? Dosou, deu baixa? Daqui a 1, 2 dias, repete de novo. Vê se ela tá nessa subida. Ou não, você dosou hoje e amanhã dosou de novo, deu baixa, e em menos de 7 dias você menstruou. Pode ser que você esteja pego na queda. Próximo ciclo, dosa no momento mais oportuno, entendeu? Num outro momento. Então é importante ficar atento a isso, tá? Pra não criar desespero. E nada de dosar, não faz sentido nenhum, não traz nenhuma clareza, sem necessidade de você dosar na primeira fase do teu ciclo menstrual, né? A tua progesterona. Vai vir baixa e é normal, tá bom? Então isso é importante. Tá? Agora, um erro que eu vejo também muito comum é essa segunda coisa que eu falei de deu baixa, vou entrar com progesterona. Qual progesterona eu uso? Tem que entrar com progesterona? Vamos lá. Vamos entender aqui. Deu baixa. Primeira coisa que você precisa entender. Dosou no momento certo? Ah, doutora, dosei. Como que tá o seu zinco e o seu cobre no seu sangue? Porque quando eles estão baixos, pode ter uma baixa de progesterona. Então, se a gente às vezes melhora a suplementação, você muitas vezes consegue resolver essa baixa de progesterona melhorando a tua suplementação. Então, olha a importância da nutrição, da suplementação. Inclusive, teremos live amanhã sobre suplementação, tá? Então, já reserva aí no teu horário. Essa live também é essencial. Outra coisa, dosou na segunda fase. Associa a dosagem da prolactina. A prolactina, quando tá alta, pode também levar uma progesterona mais reduzida. E aí a gente precisa entender por que essa prolactina tá alta, né? Se realmente a progesterona tá baixa porque tá baixa ou porque a prolactina tá alta. Fazer essa associação é importante, tá? Se a sua prolactina deu um pouquinho tocada na segunda fase, às vezes 30 e pouco, 40, e não tem nenhuma causa assim específica, você pode tentar fazer uma suplementação de Vitex Agnus Castus na segunda fase só do teu ciclo, tá? Isso pode ajudar a baixar a tua progesterona, a baixar a tua prolactina e melhorar a tua progesterona. Então são estratégias aí, antes até de entrar com a suplementação de progesterona. Por que é importante ter muito cuidado ao entrar com a suplementação de progesterona? Porque se você entra no momento errado, você fecha a janela de implantação desse embrião. Então, o que é a implantação do embrião? Lembra? O óvulo, ele é fecundado na trompa, forma-se o embrião na trompa, esse vai sendo trazido, o embrião formado já, tá lá, multiplicando as células no seu interior e vão sendo trazidas para o interior da cavidade do útero. Chega ali, ele precisa se implantar na parede. E quando ele chega ali para se implantar, ele tem que estar justamente nessa janela. Se você entra muito cedo com a progesterona, você não permite que ele se implante, porque as células do endométrio respondem à progesterona e elas são modificadas. Elas são para ter progesterona no momento adequado. Então, se você, antes da tua ovulação, por exemplo, já entra com a progesterona, né? Se você não tem clareza exatamente, você acha que está ovulando, que ovulou e já entra com a progesterona, muito cuidado. Porque às vezes, meninas, não precisa você entrar de cara assim rápido com a progesterona, sabe? Ovulei, tem que entrar com a progesterona? Não, não precisa. Você vai ter uma progesterona natural sendo produzida, mas em alguns dias você pode aí sim entrar com a progesterona. Então ter clareza e certeza que você realmente ovulou. Como? Uma forma é dosar progesterona, tá? Se ela tiver, não precisa estar 9,2, mas se ela tiver, por exemplo, 3, você tem certeza que você ovulou. Outra forma, vem aquela imagem clássica que eu falei do corpo lúteo no ultrassom transvaginal. Você tem certeza que você ovulou, tá? Outra forma, a temperatura basal. Você já tá craque em medir temperatura e tem certeza que ela subiu e manteve-se alta. Outro sinal de ovulação. E aí sim entrar com a progesterona se tiver necessidade. Como que você pode fazer antes de entrar também com medicação? Você pode fazer o ciclo das sementes, que eu dei um e-book especial para quem está lá dentro do grupo da Jornada da Fertilidade, para você trabalhar o ciclo das sementes. A semente de gergelim, a semente de girassol, ela vai te ajudar a manter essa progesterona boa. Só que o ideal é justamente fazer o ciclo. Lembra que eu falei? O ciclo das sementes é por quê? Porque a gente é cíclica. Então, na primeira fase, a progesterona ela não tem a sua importância. Então, você não vai usar essas sementes na primeira fase. Mas você ovulou, você vai usar girassol e abóbora. Baixa o ciclo das sementes que eu tô dando de forma gratuita lá no grupo de WhatsApp da Jornada Fertilidade. Ele vai te dar muita clareza e vai te ajudar a subir o teu nível de progesterona.
tá? Então isso é importante você entender. Agora, de tudo, né? Não conseguiu? Outra forma antes de entrar ainda com a progesterona, a acupuntura, associar a medicina chinesa. A acupuntura, também profissionais que trabalham com a acupuntura voltados para a fertilidade, também podem ajudar você a melhorar os seus níveis naturais de progesterona, trabalhando os desbalanços energéticos, tá? Então essa também é uma estratégia. Então, não conseguiu melhorar de nenhuma forma? A gente pode sim entrar com a suplementação de progesterona. Classicamente, a gente sempre entra com suplementação de progesterona em mulheres que fazem tratamento de reprodução humana assistida, tá? Mesmo que seja num preparo seminatural, que a paciente ovule, a gente tem o hábito de fazer realmente a suplementação de progesterona. Mas aí você está acompanhado por um médico, né? Tudo isso. Então, tem muito mais segurança. Mas ok, quais são as progesteronas que você pode fazer? Você pode fazer progesterona via vaginal, você pode fazer progesterona oral, você pode fazer progesterona injetável. O mais fácil e prático geralmente é vaginal e oral, tá? Lembrando que quando é oral, algumas medicações você não consegue depois ter o parâmetro do sangue, tá? De dosar. Mas ok, entrou com a progesterona. Quando que você suspende essa progesterona? Quando você... Se Deus quiser, tiver com 12 semanas, já viu o bebê, tudo certo, placenta, tudo direitinho. Aí você pode suspender a progesterona, tá? Ou, se você menstruar, ou se o beta vier negativo, aí você vai suspender a progesterona, tá bom? E aí você vai começar um ciclo novo, tá? Então, são essas formas. Agora, se você já sabe, né, por exemplo, que tá tudo normal, você já dosou sua progesterona, você tá com a progesterona boa... Não engravidou. Aí começa a bater aquela incerteza. O que tá acontecendo, né? Então, às vezes, são coisas assim, que eu vou falando nas lives e você fala assim, doutora, eu já fiz isso. Check. Não é isso, não é isso. E aí você fica assim, cada mês, sem clareza. E aí eu vou te sugerir, realmente, passar um pente fino nos teus exames. E a live que eu fiz sobre exames, ela é a live passo número 1, essencial. Porque quando a gente tem clareza do porquê da dificuldade de engravidar, a gente consegue ser mais assertiva na ação. Mais assertiva no que a gente precisa fazer e abrir a possibilidade de caminhos. Porque dentro da reprodução humana assistida, existe uma possibilidade de caminhos. E eu sempre falo assim, a gente precisa entender o caminho que faz sentido para cada pessoa em determinado momento. Quando a gente indica um determinado tratamento, não significa que você não possa engravidar de forma natural, por exemplo, né? Se indica FIV, não significa que você não engravide de forma natural. Mas muitas vezes é porque aquele caminho talvez seja mais assertivo, acelere a tua jornada. Mas se ele não faz sentido para você naquele momento, tudo bem. A gente precisa entender o que pode realmente fazer sentido e estar dentro das suas possibilidades. Então, isso é importante. Então, a fertilidade, ela precisa ser fertilidade física, fertilidade emocional. E é o que eu falo muito, né? Dos 5 pilares. Quando a gente associa essas práticas todas. Então, quando você dosa a tua progesterona, quando você entende teu ciclo, você está usando o pilar da medicina. Quando você entende, né, que você precisa fazer o ciclo das sementes, por exemplo, para ajustar o teu ciclo, você está associando as práticas da medicina chinesa. Quando você faz a suplementação do teu zinco, cobre que está precisando, a alimentação e a suplementação. Então, tudo isso, as coisas vão se encaixando, né? E realmente é entender o teu momento, né? Eu atendi recente um casal que tinha recebido uma indicação de fertilização, mas para eles, naquele momento, a FIV não fazia sentido. E eles, por terem, né? O rapaz tinha 30 e ela 33. E ela uma reserva ovariana ótima. Eu falei, tudo bem, a gente pode tentar outras formas, porque vocês têm esse tempo. Mas tem gente que não tem esse tempo, às vezes, de tentar alguma coisa sem mais assertividade, tá? Agora, o que é importante deixar claro aqui é o seguinte. Qualquer mulher, independente da idade, se você tá aqui comigo hoje e tá há mais de 1 ano tentando engravidar, você precisa agir. Não é para ficar somente ligada em um único pilar, que é entender só o teu período fértil. Não é mais, tá? É importante você manter isso aqui e se aprofundar, entender melhor. Mas ficar só com esse não é mais a tua rota. A tua rota agora é associar tudo para potencializar, porque tem alguma coisa acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Porque 85% dos casais, após 1 ano de tentativa regular, vai engravidar. E se você não está nesses 85%,
tem alguma coisa acontecendo. E mesmo que te virem de cabeça para baixo, virem teu marido de cabeça para baixo e a medicina não identifique o que tá acontecendo, significa que não tem nada? Não. Tem. Mas a medicina ainda não evoluiu a ponto, muitas vezes, de ter um diagnóstico para vocês. E a medicina sabe que a gente tem ação para ser feita. Então, casais com infertilidade sem causa aparente têm indicação de tratamento. Tem estratégia para ser feito aí também, tá? Que vai além de saber somente período fértil. Se você foca só nisso, o grande problema disso é justamente você perder tempo, porque a gente sabe que tempo é fertilidade. A qualidade do nosso óvulo é impactada. A nossa reserva ovariana é impactada e a gente sabe cada vez mais, com mais clareza, que a qualidade seminal também. Chega mais tarde para eles esse impacto, mas também tem impacto, tá? Então, ter essa noção é importante, tá? Porque aqui é importante também o seguinte, você entender que se você tentou engravidar, se você engravidou, veio lá o beta positivo, ficou super feliz, mas evoluiu para uma perda, um abortamento, é importante você saber que a principal causa de perda gestacional não é, populacionalmente falando, né, em termos de estatística, não é baixa de progesterona. Então, ficar focando só nisso, ovulação, progesterona, nem sempre vai te dar a clareza e a direção que você precisa. Entenda que isso é importante. Mas a principal causa de perda, tá? É justamente, não é a progesterona. É uma causa de perda? É sim, mas não é só essa. Qual é a principal causa de perda gestacional? A principal causa é alteração cromossômica no embrião. Então, na hora que o embrião é formado, o corpo identifica que aquele embrião tem um número alterado de cromossomos e, de forma inteligente, ele sabe que não é compatível com a vida. Essa é a principal, a número 1, causa de perda gestacional. Tá? Existem outros, malformação uterina, baixa de progesterona, trombofilia. Então, se você teve perda gestacional, você tem que investigar a síndrome de anticorpo antifosfolipídico, que é a principal causa de aborto. Tá? Você precisa dosar anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgG e IgM, antibeta-2 glicoproteína IgG e IgM. Você precisa dosar isso, porque é a principal causa de perda. A literatura sugere que a gente vai dosar, vai pensar, né, numa trombofilia após 2 ou 3 perdas, dependendo da literatura. Mas, sinceramente, na minha prática, a gente sabe o quanto que isso impacta emocionalmente, né? Assim, e por que não pode? Pode dosar antes. Não precisa esperar você ter a segunda perda, a terceira. Pode dosar antes, não tem problema, tá? Quanto antes você identificar, melhor. Físico e emocional vai ser bom pra você. Eu recebi recente uma mensagem via direct, a paciente, ela nem é minha paciente, mas ela me mandou, falou a história dela, ela tinha tido 3 abortos, 3 perdas, e tinha uma alteração de trombofilia, que não é nem classificado como trombofilia, super controversa, não tinha síndrome de anticorpo antifosfolipídico. E aí ela falou assim, eu tô muito cansada, eu não quero ter mais uma perda pra ver se vai, eu quero engravidar de novo pra ver se vai ou se não vai pra frente, eu quero agir. E eu falei pra ela assim, concordo. E eu já tive pacientes com história de abortamento de repetição, que tinha essas alterações, que não são assim, ditadas, né, por consenso de que tem relação com perda, mas que quando ela veio pra mim grávida de novo, eu falei assim, olha, eu não vou pagar pra ver, por mim a gente anticoagulou. E aí nasceu o Theo. A gravidez foi pra frente e nasceu o Theo. Então, olha só o impacto que a gente tem de individualizar, de olhar com cuidado pra você como um todo. Então, isso de olhar pra você, pra tua história, você não é só um número, você não é só um protocolo, você é uma pessoa, você tem uma história, você tem, né, sentimentos. E eu vejo o quanto que vocês chegam muitas vezes fragilizadas emocionalmente. Então, isso é importante. Olhar pra vocês como um todo. E eu sei que a maioria não tem esse olhar, tá? Então, é importante isso aqui, tá bom? Então, é isso. Assim, mesmo que você não tenha progesterona baixa, avalie todos os outros exames. Avalie seus hormônios, avalie seus suplementos, os seus minerais, né, no sangue, pra você fazer os ajustes finos. Muitas vezes, gente, quando a gente tá com alguma dificuldade em engravidar, tanta paciente que eu pego que é só assim, um apertinho de parafuso, e a gravidez vem.
Muitas são só um ajuste, tá? Então, assim, engravidar, fertilidade, não é contar com a sorte. É ter clareza, é ter estratégia, é saber o que você precisa fazer. Então, vou voltar num exemplo aqui para justamente ficar mais claro. O casal, que como eu mencionei hoje, né, jovem, que tá tentando há 1 ano engravidar, mas já ela chegou pra mim muito emocionalmente abalada. E aí eu falei assim, o que você tá precisando agora é se recompor, sabe? Ganhar energia, porque mesmo que você vá pra uma FIV, a FIV também pode ter pedra no caminho. Porque ninguém disse que o caminho é 100%, que a primeira tentativa vai dar certo. Então você precisa estar bem, estar emocionalmente bem, estar conectada com você, com o parceiro, estar acreditando naquilo ali. É um pilar, sim, da fertilidade. E eu já tive pacientes que não estavam emocionalmente preparadas, a gente foi para um tratamento, não tivemos o positivo de primeira, e ela desistiu. Só que, meninas, só não consegue quem desiste. E ela desistiu, eu tô dando tempo para ela. Mas ela é uma paciente que tem super chance de dar certo. Só que muitas vezes você precisa entender que você tá, às vezes, num labirinto. E aí, às vezes, eu falo assim, eu não tenho certeza, eu não tenho como te dar essa certeza, se o teu caminho é por aqui. A gente vai tentando ajustar. Mas que vai chegar, muitas eu consigo dizer que vai chegar. Tá? Então, assim, quando a gente cria a estratégia de aplicar tudo que a gente pode, os 5 pilares, é tudo que a gente pode. A gente aumenta a chance de dar certo, de cara. Eu tenho tantas histórias, né? Paciente de 44 anos com perdas, dos últimos 2 anos, 3 perdas. Tinha indicação de um tratamento de FIV, mas quis, ok, vou me preparar para esse tratamento. Fez os pilares, em 3 meses engravidou natural. Olha o que estava faltando para ela, e a gravidez está evoluindo. Era um ajuste. Então esse pode ser o teu caso, são ajustes, são potencializações que a gente pode dar no nosso dia a dia, com práticas simples que eu vou falar. Quem tá no grupo de WhatsApp, eu queria falar isso aqui pra você. A partir de amanhã tem áudio que eu vou mandar com orientação, para você começar todo dia a ter esse áudio e saber exatamente o que você tem que fazer. Então, se você não está inscrita na Jornada da Fertilidade, você precisa estar, porque lá no nosso grupo, você vai lá no link da bio. Doutora, como eu faço para entrar nesse grupo? Vamos lá. Vai lá no link da minha bio, se inscreva, é um evento online, gratuito, daqui a alguns dias que vai acontecer. Só que antes de você chegar nesse evento, eu quero que você tenha mais clareza, eu quero que você já chegue mais pronta, se preparando. Quanto antes você começa a se preparar, maior a tua chance dessa gravidez chegar logo, tá? E a partir de amanhã, a gente vai ter áudio, orientação, né, pra você começar a seguir. Eu quero ver quem vai seguir. Eu vou mandar lá a enquete pra saber quem tá seguindo as orientações que eu vou começar a dar a partir de amanhã. Então entra nesse grupo de WhatsApp. E entrando lá, você tem os e-books também super especiais. Várias pessoas já baixaram, já me deram feedback que estão adorando, tentando mais clareza sobre o ciclo menstrual, sobre como aplicar o ciclo das sementes, né? E lá também tem e-book para quem vai fazer fertilização, tá? Então não é somente para quem às vezes vai para uma gestação natural, para quem vai para uma fertilização também tem material específico lá. Então se inscreva, porque esse evento está sendo preparado para você, tá? Para realmente acelerar a tua caminhada e esse bebê chegar logo. E eu queria realmente que você também tivesse comigo nas próximas lives. Eu coloquei no meu perfil a programação de lives que a gente vai ter. Então não perca. E lá no grupo você tem o link. Se você não conseguir estar ao vivo comigo, igual a gente está, né, conversando, você tem o link para assistir depois no seu tempo, para rever, para sentar. Eu falo assim, senta com o teu caderno e anota, toma nota, para checar lá nos teus exames, para checar no que você tá fazendo, nos seus potes de suplemento. E amanhã eu quero isso. Igual hoje eu pedi para vocês virem com o exame de vocês de progesterona, amanhã eu quero que vocês venham com os potinhos de suplemento, que a gente vai aprofundar na suplementação, tá? Então isso aqui é muito importante. Eu tô esperando todas vocês no evento Jornada da Fertilidade, que vai começar daqui a alguns dias. Vai te mapear o que você tá fazendo de errado, que nem você tem clareza, porque você não me coloca aqui a sua dúvida sobre isso. Você vai clarear a tua cabeça.
E você vai entender como aplicar os 5 pilares, como eles atuam na tua fertilidade e como criar um passo a passo para conseguir realmente, de fato, engravidar aplicando tudo isso que eu falo dos pilares, tá bom? Vamos então agora falar sobre as dúvidas. Vocês sempre engrandecem as lives com as dúvidas. Podem colocar dúvidas sobre o tema de hoje, tá? Que eu vou responder com muito carinho. Então vamos lá pra gente responder as dúvidas. Ó, o relato aqui da Bruna. Dosei no 3º dia do ciclo e vi que dosei no dia errado. O ideal não, ela vai estar baixa, tudo bem. Vai ser identificado que ela tá baixa, tá? Às vezes foi isso que teu médico queria identificar. Então tem que conversar com teu médico e entender se era isso que ele queria ver mesmo, tá? Às vezes é isso, enfim, tem que entender. Mas para saber se a tua progesterona tá boa, é na 2ª fase do ciclo. Agora, uma coisa importante, meninas, olha só, nem toda paciente precisa também dosar progesterona, porque a clínica fala muito. Então, se você tem uma fase lútea de mais de 14 dias, se não desse borra, né, antes, né, se você não tem aqueles sinais, né, que chamem a atenção de falta de progesterona, ou se você tá numa fase de investigação que ainda não é esse momento para essa avaliação, pode ser que não precise dosar, tá? Então é importante essa conexão com quem está te auxiliando nessa jornada. Quero engravidar, tenho 40 anos. Minha médica pediu na data certa e deu 12,2. Perfeito, ótimo. Tá? Como eu falei, acima de 9,2, esse é o ideal. Exame de esterossalpingografia deu trompas bilateralmente obstruídas. Estou com infecção. O doutor indicou antibióticos para fortes. Minha dúvida é se tem chance de ser somente infecção. Vamos lá, obstrução, alteração nas trompas, né? A gente sabe que as trompas são importantes para o encontro do óvulo com o espermatozoide. Mas se ocorre obstrução, né? Dificilmente o antibiótico vai realmente reverter essa obstrução. Por quê? Porque geralmente é uma sequela, tá? É uma complicação. Então, fica como se fosse uma cicatriz ali, é uma marca. Tá? E a trompa não é um cano aberto ou fechado. Ela muitas vezes pode até ser desobstruída e abrir de novo, mas se ela não tem os cílios, né, ali dentro, que são tão importantes para a movimentação de ajudar o espermatozoide a subir e encontrar o óvulo e depois trazer esse embrião, pode impactar sim na chance da gravidez acontecer. Tá? Endometriose pode gerar alteração na trompa, infecção pélvica pode gerar alteração na trompa, mas geralmente fica como se fosse uma cicatriz, tá? Então, dependendo da tua idade, uma possibilidade que vai te dar mais assertividade para a gravidez acontecer pode ser a fertilização, tá? Agora, se fez o antibiótico, fez o que teu médico orientou, se ele acha que pode ter desobstruído, qual é a orientação? Repete a esterossalpingografia para confirmar se teve resultado. Se não teve, aí precisa modificar a estratégia, tá bom? Mas provavelmente só o antibiótico não vai desobstruir. Estou com 36 anos, mas tenho falência ovariana. Meu FSH deu 40 e eu posso engravidar ou não. Gente, vamos lá. Baixa reserva ovariana, ela não é sinal de infertilidade. Ela é um sinal que, ou se você precisar passar por um tratamento de estímulo hormonal, como uma FIV, um congelamento de óvulos, não vai ser uma superprodutora de óvulos. E você precisa ter muita direção e clareza, tá? Então você precisa agir com muita estratégia, tá bom, Marisol? Olha só. O que inclui a estratégia? Saber se tem algum fator de infertilidade. Eu tenho pacientes com baixa reserva ovariana que engravidaram em 2 meses, tá? Mas precisa saber se você tem algum fator de infertilidade. Você vem menstruando todo mês, você vem ovulando todo mês, suas trompas estão normais, o espermograma do marido tá normal, como que tá o teu útero? Tá receptivo, fica trilaminar, 7 milímetros, não tem endometrite? Precisa investigar, precisa fazer as coisas. E precisa melhorar a fertilidade. Como? Aplicando alimentação, suplementação, fazendo atividade física, tendo a clareza que a medicina tradicional chinesa pode melhorar e, além disso, mentalidade. Acreditar que vai dar certo, tá? Porque quando a gente se visualiza grávida, olha só a importância de você se visualizar grávida. Eu quero que vocês façam um exercício hoje. O exercício é o seguinte: se visualize grávida, se visualize com seu bebê. Qual a sensação que isso te traz? Se te traz uma sensação de angústia, a gente precisa mudar isso, tá?
Você precisa ter a sensação, quando se vê grávida, quando se vê vivendo esse sonho, esse momento, é de alegria. Você precisa sentir o que você vai sentir ali naquele momento. Porque se você se vê e sente, você vai agir. Você não se paralisa. Por quê? Pô, é bom pra caramba. O que eu tenho que fazer pra chegar ali? Vou fazer. O que eu tenho que fazer? Então traga um momento assim de reflexão, de conexão. Converse, né, com o ser que vai vir. Eu tô me preparando. Me mostre o sinal, o caminho. O que eu tenho que fazer? Porque ficar somente esperando o milagre sem ação não dá. A gente precisa ajudar também. Então, Deus não faz o teu trabalho. Ele ajuda, mas ele não faz o que você tá na sua mão de fazer, sabe? Tá na sua responsabilidade de fazer. Não. Então é isso. Se visualize. Sinta lá dentro, porque filho é bom demais, meninas. Vale a pena. Eu mostrei pra vocês hoje um caso tão legal, tão bonito nos meus stories. Vale a pena. Mas vocês às vezes se perdem nas emoções, sabe? Por isso que eu falo, a mente é a essência também. Ela te paralisa ou ela te bota pra frente. Eu quero trazer essa energia pra vocês hoje, nesse dia aqui. Porque a gente é cíclico, tudo bem, nem todo dia vai ser bom, nem todo dia a gente tá bom. Tudo bem. Um exercício que vocês podem fazer para melhorar essa sensação é toda noite ter um caderno da gratidão. A gente trabalha isso dentro do Engravida Já com as alunas, junto com a psicóloga. No Engravida Já eu tenho um acompanhamento de uma psicóloga também. E nos encontros que a gente faz, a gente consegue transformar, ajudar a transformar essa sensação em ação, sabe? Sair da inércia, do paralisado, do medo. Não, vamos botar a energia do positivo. Vamos agir. A intenção aqui é agir. Então, quem ainda tem exame pendente, amanhã é dia de marcar. Quem não comprou a receita da suplementação, amanhã é dia de comprar. Até porque se você não tem receita, tem muitas vitaminas e suplementos que você, após a live de amanhã, vai comprar. Vai comprar. Tá? Pra começar, porque são 4 essenciais que todo mundo precisa usar. De acordo com cada caso, a gente vai especificar amanhã. Mas 4 você tem que estar usando. Tá? Então, amanhã eu quero todo mundo partindo pra ação. Olha só, dosei no 24º do ciclo e deu 7,2. Então, aí o que acontece? Foi a orientação que eu dei. 24º ciclo. Quantos dias depois a menstruação desceu? Se desceu com menos de 7, provavelmente ela já estava em queda. Aí a gente precisa reestruturar o momento que vai dosar. Tá? Se desceu com mais dias, pode ser que ela estivesse subindo. E aí talvez dosar 1, 2 dias depois fosse interessante. Então, entender realmente qual o momento do ciclo que dosou para saber uma reestruturação. Porque às vezes é isso, a gente... meu ciclo é de 28 dias, mas naquele mês o ciclo foi de 32. Aí pode ser que a data realmente peque, entendeu? Não tem problema, dosa de novo. Observa o sintoma, veio borra, entendeu? Fez a temperatura, identificou alguma coisa? São estratégias possíveis, tá? Mas se você tá com o médico, a gente vai ajustar isso, tá bom? Fica tranquilo. Dosei a progesterona 9 dias antes da próxima menstruação e deu 13,9. Mas mesmo assim tive sangramento de escape 6 dias antes da menstruação. O que pode estar acontecendo? Você precisa avaliar a tua cavidade. Como eu falei, esse escape, essa borra, uma das hipóteses é a progesterona baixa. Mas não é a única. Então, vamos lá. Tá com endometrite? Vai precisar fazer estereoscopia, tá? Pra avaliar se tá ou se não tá. Você pode fazer também uma avaliação se você tem extremidades frias, mãos, pés gelados, porque dentro da medicina tradicional chinesa existe a síndrome do útero frio, que geralmente cursa com esse escape e cursa também com as mãos e pés gelados. Então fazer uso de chás é interessante, né? Não comer coisas geladas, água gelada, tá sempre com a extremidade, né? Os pés com meia, calçado, não ficar pisando no chão. Tá? Você pode fazer escalda-pés. Então, minha sugestão para você que tem, né, dosou, sua progesterona tá boa, mas teve o escape, primeiro, investigue se não tem alguma questão. Endometrite, pólipo, é uma possibilidade, tá? Segundo, observe se você tem as extremidades frias. Se tiver, faça essas estratégias aí e me conta eu quero que você me mande um direct no próximo mês. Me manda um direct me falando se teve diferença fazendo isso que eu tô te falando, dos chás, tudo isso. Tá? Escalda-pé, chá, tudo isso.
E aqui é importante dizer o seguinte: se é um ciclo único que veio a borra, que teve o escape, às vezes é alguma situação de estresse, alguma coisa que você passou. Então olha pra trás e vê o que aconteceu. Porque assim, pra gente levantar a hipótese de que tem alguma coisa acontecendo, o padrão precisa ser repetido. Ciclo assim, ciclo seguinte veio borra, de novo veio escape. Precisa ser repetido, entendeu? Porque às vezes é isso. Um mês só não é sinal de que tem alguma coisa alterada. É só se for repetitivo, tá? Mas me conta no próximo mês. Observa isso. Se quiser, me manda um direct pra gente entender melhor, tá bom? Menstruação desregulada, vai ficar difícil saber quando dosar progesterona. Por onde eu começo? Se é minha menstruação, eu nunca sei quando é minha menstruação. Eu tenho síndrome de ovário policístico e não sei quando desce. Ou se eu já tô numa irregularidade menstrual, talvez de perimenopausa. O que eu preciso fazer? Ciclo das sementes. E-book gratuito da Jornada da Fertilidade para quem tá lá. Vai lá no link da bio, se inscreve para receber, tá? Começa por aí. Dormir até 10h30 da noite, tá? É importante para regular os seus hormônios, seu ciclo circadiano. Suplemente NAC. A gente vai falar sobre isso amanhã, de suplementação. Se tiver sobrepeso, perca 5 a 10% do teu peso. Tá? Então vai fazendo essas estratégias, aplicando os 5 pilares que eu venho falando. Todas essas estratégias que eu venho falando, meninas, são a aplicação do meu método. Método dos 5 pilares, tá bom? O método do Engravida Já. Então, todas essas orientações. Então, fiquem observando como que as coisas estão acontecendo aí, tá? Por 6 anos, eu usei o contraceptivo injetável, direto, sem menstruar. E há 1 ano e meio, parei de usar e voltei a menstruar no primeiro mês. Perfeito. Que bom que foi assim com você. Tem gente que não é, tem gente que demora. Tá? Mas uma coisa importante é o seguinte: usar muito tempo. Tem gente que assim, eu usei 10 anos anticoncepcional e agora eu tô com dificuldade de engravidar. É por causa do anticoncepcional? Não, é um baita mito. Se você parou e tá ciclando, igual ela colocou aqui pra gente, tá menstruando, já voltou a menstruar, não é isso que te dificulta engravidar. Agora é importante entender o seguinte: ficou muito tempo usando um medicamento hormonal, né, como uma pílula, uma injeção, ele pode mascarar sintomas de algumas doenças que podem ter surgido nesse intervalo. Então, mascara uma cólica, que pode sinalizar uma endometriose, por exemplo. Mascara, às vezes, um mioma, se você não fez exames regulares para saber que tem, tá? Então, pode mascarar. Mas não é diretamente essa relação da infertilidade com o anticoncepcional. Não é um mito, tá? Não entendi essa mensagem aqui. 17 alfa-hidroxiprogesterona elevada, mas acabei perdendo o bebê. Então, como eu falei, a principal causa de perda gestacional é a alteração cromossômica, tá? Agora, precisa entender, dentre os outros hormônios, o porquê desse deu alterado. Se a tua menstruação é regular, se não é. A hiperplasia adrenal congênita pode, às vezes, cursar com sintomas parecidos com a síndrome de ovário policístico. E aí a 17-hidroxiprogesterona pode estar alterada. Então, a minha sugestão, deu alterada? Dosa de novo, avalie tua clínica, acompanhe com endócrino associado ao teu médico, tá? Mas, a princípio, não vejo a relação disso diretamente só com a perda. É mais impactante, por exemplo, uma outra causa de perda, que eu não falei até aqui nessa live, mas já falei em outras, mas não falei aqui hoje, é a alteração na tireoide, tá? Doença autoimune, alteração na tireoide. Então, a tua tireoide tem que estar regulada também para minimizar o risco de perda, tá? Resultado... Esse durante a... complementação. Coletei sem saber que estava gestante. Não, sinceramente não acho que essa é a causa da tua perda, tá? Sinceramente não acho. Usei injetável por 6 anos sem menstruar. A Depo-Provera. Parei há 1 ano e meio. Perfeito. E aí você voltou a menstruar, não foi isso? Foi o que eu entendi que você colocou aqui da sua história. Estou há 2 anos tentando e ainda não consegui. Então, Letícia, você precisa partir para ação. Tá? Eu entendo que é muito cansativo e frustrante. Mas quanto mais tempo você permanecer na fase, às vezes só do luto,
Porque, vamos lá, gente, deixa eu deixar uma coisa clara. Já tem trabalhos, né, a parte da literatura voltada da psicologia, né, para mulheres que querem engravidar, já tem muita coisa descrita. E existe sim um luto que é vivido, né? Um luto do diagnóstico da infertilidade, um luto da dificuldade, um luto do negativo. Existe sim, tá? Então tudo isso, então eu quero validar a emoção que você sente, a frustração que você sente todo mês quando vê a tua menstruação descer. Eu quero validar, isso é real. Isso não é coisa da tua cabeça, isso é real, sente mesmo. Sente mesmo. E aí existem algumas fases. E o que a gente entende, né? A fase da negação. Ah, esse exame tá errado. Esse exame não é verdade, esse exame tá errado. Existe a fase de que, por que comigo? Por que comigo, Deus? Né? Então existem várias fases emocionais dentro desse luto mesmo. A última fase é a fase da ação. É a fase quando a gente internaliza que aquele problema é real e que a gente precisa agir, tá? Quando a gente chega nessa fase, é quando as coisas começam a movimentar e ganhar tração. E você tem direção, e você sabe o que fazer, e você faz, e aí você... Entendeu? Só que qual é a grande questão? Muitas demoram a chegar nessa fase. Aí que mora um grande problema. Quando você demora a evoluir de fase e chegar na fase da ação, você perde tempo, porque tempo é fertilidade. Então, estar conectado com, às vezes, se for necessário, um grupo de apoio, grupo de mulheres que vivenciam essa troca, meninas. Olha a riqueza dessa troca daqui, a gente tendo uma live aqui, a gente juntas, e outras colocando, né, os seus relatos, as suas dores aqui. Isso é importante para você entender que existem outras pessoas no mundo que também vivem essa dor, para validar esse sentimento. Tá? Então é importante isso. Quando a gente cria lá o encontro com a psicóloga dentro do Engravida Já, é para isso, é para fazer você realmente se ressignificar, se mexer, partir pra ação. Não adianta você te dar um monte de informação. Olha só a grandeza disso aqui. Não adianta eu te dar um monte de informação como eu tô te dando, como eu tô te preparando para você chegar mais pronta na jornada da fertilidade, como eu vou te encher de informação na jornada da fertilidade. De nada adianta se você não faz. Não adianta. Eu te mostro o caminho, mas não sou eu que percorre esse caminho. Eu te dou a mão. Vambora. Mas quem percorre é você. Então, a estrutura do pilar emocional que eu falo é essencial aqui. Então, se você está há 2 anos tentando, tenta entender qual é a fase. Eu acho que eu vou colocar isso nos meus stories. Para vocês tentarem ter essa visão. Em que momento vocês estão? E entenda o seguinte... A gente não é assim, fases estáticas. Tem dia que a gente tá aqui, tem dia que a gente tá na outra. Tem dia que a gente tá aqui, tem dia que tá na outra. E tudo bem, sabe? Mas eu vou providenciar esse material pra colocar nos meus stories pra vocês identificarem a fase. Porque eu acho que quanto mais clareza a gente tem, melhor a gente percebe o que a gente precisa fazer depois. E você visualizar a fase emocional que você tá, vai te permitir prosseguir. Então, 2 anos tentando não é para ficar somente se baseando em período fértil, progesterona. Isso é importante, é demais. Mas tem que ter clareza do porquê a gravidez não chegou. E mais do que isso, o que eu faço, doutora? O que eu faço? Eu quero meu bebê. O que eu faço? Precisa fazer. Você não tá sozinha, tá, Letícia? Não tá. Então, gente, vocês que estão aqui comigo, a gente tá num grupo, sabe? Vambora, vamos juntas, uma ajudando a outra, uma dando força pra outra. Porque eu sei que é difícil mesmo, tá bom? Vocês não estão sozinhas, eu quero tirar esse sentimento de solidão que eu sei que existe, tá? Vamos lá, vamos ver o relato aqui da Kelly. Usei o Trogestan no início das minhas 2 gestações, vaginal e oral, mas me sentia muito mal, perdi as 2, na primeira 8 semanas e a segunda com 37 anos e 38 anos. Em julho do ano passado, também com 8 semanas. Kelly, eu sinto muito. Muito mesmo. Eu nunca vivi uma perda gestacional, mas imagino o quanto que seja doloroso, sabe? Porque
É o luto de perder um filho mesmo. É o teu filho que estava no teu ventre. Então é um luto mesmo, tá? Agora é importante aqui, Kelly, entender, como eu falei, a principal causa não é falta de progesterona, e provavelmente não era isso que você tinha, porque você suplementava. Alguma outra coisa está acontecendo, que está perdendo. Precisa investigar trombofilia, cariótipo, parceiro seu, fragmentação de DNA no espermatozoide do marido, tá? Precisa entender mais. Entender que a qualidade do óvulo impacta. Então, reduzir o estresse oxidativo, permitir que tenha uma mitocôndria de qualidade nesse óvulo, porque é o óvulo que leva a mitocôndria pro embrião. Eu coloquei nos meus stories também, não sei se vocês viram isso, mas os cientistas identificaram o momento de implantação e eles viram a força, não é só implantar, encostar, que o embrião faz no endométrio. Ele gera força para implantar. Então, o que ele mostra isso pra gente? Que ele precisa de energia, ele precisa de ter força, qualidade, mitocôndria boa ali, entendeu? E isso a gente consegue ajustando realmente a qualidade do óvulo. A gente tem uma janela de oportunidade de ação. Então, se prepare para essa próxima gestação. Não sei se você não colocou aqui, se você já está tentando de novo. Mas se prepare para essa nova gestação de forma diferente. Porque para ter um resultado diferente, o seu preparo tem que ser diferente. Tá? Tem que ser diferente. Fiz todos os exames com tudo certo. Fiz o implante do embrião e dei errado. Você pode colocar o nome desses exames no grupo? Olha, Raquel, eu tenho uma live disso, são tantos exames, eu fui falando especificamente do que é pra quê. Você já tá no grupo da Jornada Fertilidade? Eu vou te sugerir fortemente assistir essa live, eu fiz com tanto carinho, sabe? Tem tanto material nessa live. Assiste essa live sobre exames, tá bem rica, bem completa. Entenda uma coisa, se você fez a transferência do seu embrião, né, implantou o embrião, eu vou te sugerir baixar o e-book de FIV, tá? De implantação, porque lá fala como melhorar a chance da FIV. Meninas, nem toda FIV é 100%. Quer dizer, a FIV também não é 100%, né? A FIV também não é. Precisa entender por que deu negativo. Tinha alguma disbiose? Tinha algum hormônio que podia ser melhor ajustado? Como é que estava a tua alimentação, tua suplementação? Como é que era o metabolismo, a qualidade desse embrião? Então, são vários fatores. Entendeu? E o que é importante que eu falo aqui também é o seguinte, por que a segunda transferência, a segunda FIV tem mais chance de dar certo? Um dos fatores é justamente porque a gente passa a conhecer melhor aquela paciente, aquela mulher. E pode, às vezes, criar uma estratégia mais personalizada, sair do protocolo, sabe? Te olhar como indivíduo, não como número. Então, esse olhar que eu tô propondo aqui pra você é pra tentar ter um resultado diferente, tá? Mas tem casos que são desafiadores mesmo. Então, você precisa ter uma equipe com você que você confie, um médico que você confie, que te enxergue como um todo. Tá bom? Se você não fez esteroscopia, faz esteroscopia no próximo. Faz uma ressonância, avalia. Você tem adenomiose? Para ver como é que teu preparo, dependendo do preparo para essa nova transferência, precisa ser diferente. Então, são várias coisas assim que precisam ser avaliadas, sabe? Como que tá a sua suplementação? Você estava pronta? A tua ferritina estava boa? Tá bom? Diabetes tipo 1 dificulta engravidar? Diabetes tipo 1, se não tiver controlado, e aí qualquer diabetes, tá? Pode aumentar o risco de perda. A sua hemoglobina glicada tem que estar abaixo de 6,5. Senão o risco de perda é maior. Então, pode dificultar a gravidez acontecer. Quando a gente tem uma obesidade, quando a gente tem um diabetes descontrolado, né, o que acontece é que muitas vezes a qualidade do óvulo é impactada também. Então, ter esse controle metabólico, as coisas são conectadas no nosso corpo. É importante, tá? Então, a sua glicada tem que estar baixa. Meus exames todos normais, eu transferi 2 embriões blastocistos, não deu certo. Eu tive antes uma gravidez tubária e minhas trompas não são boas, por isso optei pela FIV. Vamos lá, você tem hidrossalpinge? Já que você teve a tubária, você tem hidrossalpinge? Porque se você tiver, vale a pena tirar a trompa antes de dar uma nova transferência. Você ainda tem embrião? Prepara o teu corpo diferente. Faz mais aprofundamento de exames antes dessa próxima transferência. Eu trabalho com reprodução, eu faço FIV também, né?
E eu sei que é desafiador. A gente lida no nosso dia a dia também com muitos negativos. Só que quando eu falo para aplicar os pilares, eu não tô falando aqui para você, gente, aplicando os 5 pilares vai dar certo e é isso aí. Não, de forma nenhuma eu estou falando isso. Mas eu estou falando que é ir com a sua melhor chance possível, ou potencializar a chance, sabe? É te enxergar de forma integral, é fazer uma medicina integrativa, é aplicando tudo que você pode. Mas nem tudo tá no nosso controle, claro que não. Mas o que tá, eu quero fazer. Eu quero ter tranquilidade de falar para minha paciente, nós fizemos tudo, nós estamos fazendo tudo, porque a conjugação é essa, nós estamos fazendo, porque o seu bebê vai chegar, só não consegue quem desiste. Por isso que a mentalidade é importante, por isso que eu converso tanto, eu acolho tanto, porque eu sei que é difícil. Gera uma insegurança danada ir para um próximo depois de um negativo assim, né? Porque a gente recorre à FIV e a gente fala, putz, agora eu tô na chance. Mas não, tem mais coisa para fazer além do protocolo de FIV, tá? Então tem bastante coisa às vezes para fazer que vocês não fazem. Então, a minha sugestão é assim, conversa com o teu médico de não emendar já uma nova transferência. Se prepara, sabe uma coisa que eu gosto muito? Acupuntura. Cara, como eu indico a acupuntura? Então faz a acupuntura para essa nova transferência, se prepara melhor. Baixa esse e-book que eu te dei aqui de FIV, para você se preparar para essa nova transferência diferente, tá? Aprofunde os exames. É isso, individualize, né? Quantos casos não tá totalmente falado na literatura que é para fazer, mas eu não tô ali para pagar para ver, nem minha paciente. Então, vamos tentar, tá? Eu li um artigo que fala sobre a idade não ser o fator para doença genética. Vamos lá. O que é doença genética? Doenças cromossômicas. É importante a gente falar isso aqui. Olha só a diferença. Vou explicar. Uma coisa, olha só. É alteração cromossômica. O que é alteração cromossômica? É número de cromossomos. Então, nós, né? Eu sou uma mulher 46, tenho 46 cromossomos e tenho o cromossomo XX, né? Um X e outro X, 2X. Isso me torna um embrião que a gente chama de embrião euploide, tá? Agora, tem pessoas que não têm 46 cromossomos, que tem 45, que tem 47, que tem 44, enfim, tem uma redução, tem uma alteração no número de cromossomos. Isso tem relação direta com idade. Quando a gente fala de doença genética, por exemplo, doença renal policística, mutação do BRCA, que pode levar ao câncer de mama, um câncer de mama hereditário, aí não tem relação com idade, entende? Então são condições diferentes, aí não tem relação de fato com a idade. Então provavelmente esse artigo que você leu falava de doenças genéticas nesse sentido. Fibrose cística, não tem relação com a idade. Tá? Você carrega lá em um determinado cromossomo específico o gene daquela doença, de uma determinada doença. É diferente de você ter uma alteração no número de cromossomos. Ficou claro? Se não ficou, coloca aqui pra mim pra gente aprofundar, porque isso é legal da gente deixar claro também, pra eu entender, tá? Tentando há 17 anos e não vou desistir. Isso aí, não é pra desistir. Só que tem que ter clareza. O que você vai fazer diferente? Eu acredito que há 17 anos você vem tentando, você já deve ter tentado muitas coisas. Mas eu tenho certeza que você não tentou fazendo esse olhar integrativo. Porque os colegas não fazem. Eu trabalho com eles, eu sei. Não fazem. Tá? Então esse olhar integrativo muda o jogo. Aumenta a tua chance, sabe? Você precisa de acolhimento aqui. Olha só o que me colocaram aqui. TSH de 6,3 atrapalha a ovulação? Pode atrapalhar e pode levar a risco de perda de gestação. Tem que melhorar esse TSH, tá? Não dá pra tentar engravidar com esse TSH. Não dá. TSH tem que estar pelo menos abaixo de 4,4, idealmente abaixo de 2,5. Saiu um consenso recente aí falando justamente sobre valores de TSH e de anti-TPO, tá? TSH abaixo de 2,5, melhor cenário, tá? Mas no mínimo é um TSH abaixo de 4,4 se você tiver um anti-TPO negativo. Aí tudo bem,
uns TRAB, antiglobulina negativos, tá? Obrigada, doutora, por ajuda por quem não tem condições financeiras. Olha, Juliana, isso aqui é minha missão, tá? Realmente, assim, na minha carreira, né, de ginecologista, de médica, quando comecei, eu pensava muito em trabalhar com isso, mas a vida me levou para o início de um momento mais cirúrgico, um outro caminho, né, de fazer esteroscopia, um outro caminho. Mas sabe quando te chama de volta? Te puxa de volta? E aí você profissionalmente se encontra? É isso que eu quero fazer para o resto da minha vida? É para isso que eu tô aqui? Sabe? Então, é para isso mesmo, para ajudar vocês. Doutora, quem tem uma trompa obstruída, é possível desobstruir e engravidar? Depende da porção da trompa, tá? Às vezes, determinada porção pode ser que sim. Mas quando é que você vai para cirurgia, né? Tentar uma desobstrução? Se você tem boa reserva, se você tem boa idade, se você não tem nenhum outro fator de infertilidade, tá? Aí você pode pensar em ir para uma desobstrução. Se não, o caminho que talvez desse maior chance seria a FIV. A médica que eu passo pelo SUS me passou o antimileriano, mas é um exame caro. Tem locais que são. Sabe o que você pode fazer se você tiver algum plano de saúde? Tem planos de saúde que fazem como se fosse em pacote. Às vezes você faz não sei quantos exames e eles te dão um antimileriano. Pelo menos aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro, tem alguns locais às vezes que fazem isso, tá? Eu já ouvi, né? E você pode fazer a contagem de folículos antrais, né? Você pode, para ter uma ideia, né, dependendo da tua idade, dosar o teu FSH e teu estradiol do 2º ao 5º dia do ciclo. Isso vai dar uma noção também, né, da tua reserva. Não é o melhor exame, antimileriano e contagem é bem melhor. Então, se organizar para ver aí se isso pode mudar o jogo. Progesterona, qual é indicado no exame? Não entendi. Bota a pergunta aqui de novo que eu não entendi essa pergunta. Minha progesterona deu 0,21. Tem que suplementar? Jane Keila, olha só, com certeza você dosou na fase errada. Tem quase certeza aqui que você dosou na fase errada, tá? Então, o primeiro ponto é dosar no momento certo do teu ciclo, que é após a tua ovulação, idealmente 7 dias antes de você menstruar, tá? Se você não pegou essa live desde o início, minha sugestão é reassistir essa live. Mas 0,21... Cara, você provavelmente, ou você não tá menstruando todo mês, tá? Não tá ovulando todo mês, ou você dosou na fase errada, e eu tenho quase certeza disso. A adenomiose pode atrapalhar a implantação mesmo usando progesterona? Pode. Então, são algumas estratégias, às vezes, que a gente faz, né? Primeira coisa, a adenomiose, trabalha ela como se fosse uma endometriose para desinflamar, para você melhorar, realmente tornar esse cenário, né, mais fértil. Tá? Mas às vezes uma estratégia é você bloquear por um tempo. Tanto que quem tem adenomiose vai pra FIV, o preparo é diferente às vezes, sabe? Uma adenomiose difusa. Então, sim, pode atrapalhar. Escape de sangue 4 dias antes da próxima menstruação. Significa que a progesterona está caindo antes da hora, sendo que a temperatura se mantém alta e só cai a temperatura 2 dias antes. Olha, a minha sugestão pra você, né, como eu coloquei aqui, é investigar outros fatores. Vê se você faz a esteroscopia, vê se você não tem pólipo, se não tem uma endometrite, se é um ciclo repetitivo assim, tá? E dosa a progesterona. Você não lembro se você colocou aqui pra mim, mas dosa a tua progesterona, tá? É um sinal de alerta, mas tem outras coisas pra você investigar. Meu útero tem uma falha no istmo, tem chances de engravidar? Depende do que é essa falha, o que você quer dizer, mas a princípio sim, tá? A princípio sim. Tem endometriose, tem endometrite. Endometrite é tratável, antibiótico, geralmente tratável, tá? Endometriose, a gente não consegue totalmente eliminar, a gente consegue deixar ela mais quietinha. E ambas podem impactar na tua fertilidade, mas ambas a gente consegue, melhorar. Tive 5 gestações e uma foi FIV. Aos 40 anos, em 2020 eu descobri que tenho SAF, trombofilia. Então, se você já sabe, você trata, né? Perdi todas as 5. Você fez biópsia de embrião? Você fez biópsia de embrião quando você fez essa FIV? Com 40 anos? Olha só, gostei dessa energia da Tati. Quero lutar com todas as minhas forças para eu conseguir meu bebê no colo. É isso aí. Eu falo aqui, né? Tem muita gente aqui na rede social que fala do positivo e tal. Positivo é importante, mas mais do que isso, né? A gente não quer só o positivo, a gente quer ele sim, porque ele é o primeiro, é o começo de tudo.
né? Ele traz muita alegria. Mas a gente quer ouvir o coração do bebê, a gente quer sentir o bebê mexendo, a gente quer o bebê no colo. Tá? Então, gostei da sua energia. É isso aí. Lute com todas as forças. 38 anos e não vejo a hora de engravidar. Vai chegar. O médico que eu fui pediu tantos exames tão caros que não pude fazer ainda. Então, qual é a minha sugestão, gente? Olha só, vamos lá, vamos criar estratégia. Tudo aqui, gente, é criar estratégia. Vou te dar um exemplo. Dentro do Engravida Já, eu dou lá a orientação de vários shots. Shots para fertilidade, né? Para desinflamar, melhorar, né? Melhorar a libido, melhorar a energia, melhorar um monte de coisa. Mas, enfim, aí uma aluna perguntou assim, doutora, eu não tenho ingrediente X, posso... Eu não faço ou eu faço assim mesmo? Eu falei, faz. Claro que faz. Faz com o que tem, ué. Então, o que eu vou te sugerir aqui, ó? Médico passou vários exames, você não tem grana pra fazer todos, não tem plano de saúde, você vai voltar a fazer contato com o profissional. Qual que é a prioridade? Qual que... Muda o cenário aqui. Que eu vou... Se der alterado, eu vou pra cá. Esse aqui, se der alterado, vem pra cá. Qual que é a prioridade? Você não pode simplesmente... Olha a questão da mentalidade trabalhando aqui junto com você. Mentalidade e clareza. Ok, não dá pra fazer tudo? Feito é melhor que perfeito. Tem exames que são exames estratégicos, que mudam o caminho, a direção. Então você vai ligar pra ele, vai lá no consultório dele, vai falar, doutor, não dá pra fazer tudo. Sinaliza aqui pra mim. Isso acontece comigo, meninas. A paciente sai do meu consultório com uma lista de exames. Aí depois ela liga pra minha secretária, vê com a doutora, o que eu consigo, o que é a prioridade aqui? Porque esse mês eu só vou conseguir fazer alguns. Aí eu vou e sinalizo. Entende? É fazer, tem que fazer. Não tem jeito, tem que fazer. Não dá pra ficar com papel lá na tua estante sem fazer. Alguma coisa tem que fazer. O que dá pra pagar esse mês? Parcela, né? Enfim, o que dá? Vamos agir. Vou começar a usar suplementos o mais rápido possível. Perfeito. Amanhã... Cris, eu queria que você assistisse a live para você ver justamente se você vai estar começando os suplementos adequados aí para você. Opa, tá bom? Combinado? Tenho pés frios, uso meias o tempo todo. Já fiz muito escaldapé. Outra coisa aqui, ó. Eu gosto que vocês vão colocando e eu vou dando as orientações. Não é já fiz muito escaldapé. Uma coisa que entrou na tua rotina... e é positiva pra você, você não tira. Você mantém, sobe um degrau. Sobe. Porque o que acontece? Às vezes você fala assim, você toma aí, faz isso, faz aquilo, a pessoa vira pra mim e fala assim, eu já fiz, eu já fiz isso. Não, a construção, a janela de oportunidade que eu falo, da qualidade, melhorar a qualidade do teu embrião, do teu óvulo, melhorar a qualidade do teu útero. Se você não mantém... você regride. Entendeu? Regride, gente. Tem que manter. Tá? Bárbara já tá fazendo tudo isso, ó. Chá, escaldapé, esquentando a extremidade. Aí, Bárbara, é importante você fazer o seguinte, ó. Além disso tudo. Será que você tem alguma coisa que você tá jogando contra? Por exemplo, você toma água gelada? Você toma coisas geladas? Você come salada crua pós, né, à noite? Toma muito sorvete, coisa gelada, né? São coisas aí que podem acontecer. Se tiver oportunidade de uma acupunturista, se quiser me manda um direct, eu posso até te sugerir alguém aí na tua cidade. Todos os médicos que passei não me deram pedido de exame, disse que tá tudo normal. Graças à doutora, eu fiz vários exames, mesmo sem pedido médico. Essa semana tem mais um pra fazer. Gratidão. Cara, que relato legal. Que relato legal. Tá vendo, Gislene? Isso aí. Gislene tá determinada. Então, Bárbara, se acontece no mês, faz a esteroscopia. Começa por aí. Meu ciclo é de 26 dias. Qual data que é bom para fazer o exame de progesterona? Ó, você vai fazer 26 menos 7. Vai dar 19. 19º dia do ciclo, mais ou menos. 18º, 19º. Tá? Pelo menos 4 dias antes da próxima menstruação, tenho dormido às 8h30. Estou suplementando com NAC. Perfeito. Isso aí. Você já fez esteroscopia? Coloca pra mim. Tenho mioma. Queria saber se atrapalha na tentativa de engravidar junto com a tireoide. Vamos lá, tireoide é uma coisa, mioma é outra. O mioma, se ele estiver distorcendo a cavidade, ele pode sim atrapalhar, tá? Assim como o TSH alterado. Perdi meu bebê com 8 semanas sem tireoide na primeira gravidez. Assim, eu não entendi muito bem teu relato, mas toda perda assim mexe muito comigo, eu sinto muito, tá?
Coloca aqui pra mim, Gislene. Vamos lá, deixa eu me organizar aqui, que são algumas mensagens e eu acabei me perdendo. Tem a questão da perda, né? Daí Tiara colocou aqui pra gente, tá com 39 anos, teve uma perda. Tiara, você precisa melhorar a qualidade de óvulo pra não ter outra perda, tá? Melhorar a qualidade de óvulo, esse é teu foco. E se tiver possibilidade de fazer uma FIV, tu pode acelerar. Se não tiver, melhorar a qualidade de óvulo, isso é essencial. Coloca aqui pra mim, Gislene, se você é aluna do Engravida Já? Giz, me coloca aqui. As vitaminas são muito boas, eu menstruo só há 3 dias, mas não sinto nada de cólica. Eu tinha cólica leve antes das vitaminas. Olha só o impacto que a Gislene tá colocando aqui pra gente, hein, meninas? Exames, não tem mais cólica. Olha o ciclo dela mostrando que ela tá mais fértil. Os últimos exames que fiz eram todos ok, mas o doutor pediu somente exames normais de rotina, falando da vontade de engravidar. Letícia, assiste essa live, não perde a oportunidade, ela fica no ar por alguns dias, não perde essa oportunidade, assiste a live de exames. Igual a Gislene, não tinha pedido, deu um jeito e fez, tá? Vamos lá, vamos partir pra ação. Amanhã é dia de ação, meninas. Perdi há um mês, esperando o resultado genético do embrião. Tenho trombofilia e o marido fez cirurgia de varicocele 4 meses. Elenilza, esse resultado vai ser importante para te dar um pouco de clareza, tá? Se recupere, né, dessa perda, mas vambora. Vamos, quando você estiver pronta, conta comigo pra gente colocar esse projeto pra frente, mas fazendo diferente, pra ter um resultado diferente, tá? Dong Kwai da Nau. Tive muitos sangramentos nos meses seguintes da perda e acho que ele me ajudou muito a diminuir isso. Caramba, nunca ouvi falar, mas eu vou pesquisar. Nunca ouvi falar. Vou até anotar. Nunca ouvi falar. Tá? Tirei o mioma submucoso e há 3 meses voltou, tentando engravidar. O mioma voltou, mas ele voltou ainda submucoso? Você ficou quanto tempo tentando engravidar? Ele provavelmente não foi retirado todo. Tem que entender melhor esse caso aí. Qual o melhor tratamento para endometrite? Já fiz 3 estroscopias seguidas de tratamento e ele continua. Vamos lá. Esquema antibiótico. Às vezes o que eu faço é muito difícil tratar. Esquema antibiótico mais estendido. Tratar parceiro. Teu parceiro tratou? Ele precisa tratar. Tratar tratamento mais estendido. Tratar parceiro. Ver com o teu médico o esquema antibiótico que ele fez. Tá? Mudar às vezes o antibiótico. Eu gosto de fazer esquema tríplice com 3 antibióticos. Se você não usou 3, você pode tentar ver isso com ele. O que mais? Às vezes suplementar probiótico ajuda, tá? Ó, Gislene, diminui com doce 90%. Olha que eu gosto muito de bolo. Também gosto. Estou no meu terceira perda. Sinto muito, meninas. Zânia, tive uma tubária, um aborto espontâneo, tenho endometriose, uma trompa a menos. Meu marido combate espermatozoide. Zânia, precisa realmente agir, né? Tenho 37, com média de fertilidade com FIV. Seria realmente a melhor escolha? Meninas, quem sou eu para... Olha só, meninas, olha a responsabilidade. Eu sou médica, trabalho com reprodução, mas eu não posso chegar e falar que um tratamento é específico para você aqui. Eu posso sugerir pelo que você tá me falando, mas isso seria uma consulta, assim, né, com detalhes. Então, se você passou por um profissional que te avaliou, você sentiu segurança nesse profissional e te indicou o caminho, talvez esse seja melhor o caminho. Mas pelo que você tá falando, possivelmente a fertilização é uma coisa que pode acelerar, sim, a sua jornada, tá? Agora, se esse é o caminho real agora pra você, a gente precisa aprofundar, mas pelo que você me colocou aqui, parece que sim. Só que a FIV também não é 100%, então você precisa melhorar a qualidade do óvulo, né, e com maior chance, melhorar a questão da qualidade de espermatozoide, então aplicar os 5 pilares, né, tudo que eu venho falando aqui, você e teu marido, tá? 44 anos, filho tem 14, gostaria de ser mãe novamente, qual o melhor caminho? Fabi, olha só, 44 anos, né, é possível engravidar? Mas a chance é alta? Não, Fabi, não é. Então, você precisa agarrar com unhas e dentes essa chance, tá bom? Eu tenho paciente de 44 anos, como eu já falei, que engravidou, tá? Naturalmente. Mas precisa agarrar com unhas e dentes e ter clareza do caminho.
Qual o melhor caminho? O melhor caminho, de fato, de verdade, é melhorar a qualidade do teu óvulo, espermatozoide do teu parceiro, fazer uma fertilização com biópsia de embrião. Esse é o caminho que te daria maior assertividade, né? De rapidez, talvez, se você tiver uma boa reserva, tá? Mas, com certeza, agir, você precisa agir. Mas é isso que eu te falei, indicar esse caminho não significa que você não consiga engravidar espontaneamente. Eu contei o caso da minha paciente, da Diana, que engravidou aos 44 anos, já tendo recebido indicação de FIV com recepção de óvulos. E aí engravidou e tá tudo indo bem. Como saber que eu não posso? Engravidar, que preventivo, menstruação, tudo é normal, só deram uma hora para engravidar. Preventivo não te dá clareza sobre a questão da gravidez, tá? Você precisa saber através dos exames. E se você está mais de um ano tentando engravidar, alguma coisa está acontecendo, tá? Tireoidite Hashimoto tem que estar controlada pra gente engravidar. A chance de uma gravidez acontecer, né, aos 44 anos é em torno aí de 1 a 5%, mais ou menos 5%, tá? Por mês, né? Por mês. Tenho 40 anos, já fiz miomectomia, voltou mioma. Descobri que tem adenomiose, trompas obstruídas, tentando engravidar há mais de 3 anos. Então, olha só, se tem 40 anos, tem trompa obstruída, tem adenomiose, né? Precisa realmente partir para alguma ação diferente. Pode ser que a FIV seja um caminho. Se prepare para esse procedimento. Se prepare para ele para ter o melhor resultado, tá? Ótimo, meninas. Aqui vocês são incríveis, colocando muitas dúvidas aqui, tá? Cariótipo em banda G, ele pode auxiliar sim, né, na busca da nossa fertilidade, tá? Ó, a Giz colocou aqui pra mim. Ainda não é aluna do Engravida Já, mas o mês que vem vai ser. Perfeito, a gente vai acelerar demais, tá? O Engravida Já, ele não tá com vagas abertas agora, né? A gente faz blocos de turmas justamente porque é um programa de acompanhamento. Então, eu acompanho vocês, né, nessa jornada. Eu gosto de ter essa proximidade de alguma forma. E é um programa incrível, né? Que a gente realmente associa os 5 pilares da fertilidade. Então, a Gislene colocou aqui que vai entrar na próxima turma. Perfeito. Meninas, vocês são incríveis. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou pedir para vocês, né, acessarem o link lá da minha bio, se inscreverem na Jornada Fertilidade e não perder essa semana agora que vai ter lá dentro do grupo de WhatsApp. Porque nessa semana, a cada dia, eu vou liberar uma atitude para você fazer para melhorar a tua fertilidade aí da tua casa. Ação simples, tá? Vai ter receita de shot, vai ter algumas coisas bem legais aí para vocês já começarem a aplicar e melhorar a fertilidade de vocês. Então não deixe de estar lá no grupo, tá? Esse grupo é feito para vocês. E a gente também vai abrir esse grupo para mais dúvidas. Vocês que estão lá já sabem que eu vou abrindo, vou respondendo, né? Então, quem não teve a dúvida respondida hoje, volta amanhã a live. Eu vou ajudar a tirar mais dúvida, tá bom? Mas é isso, assim. Eu preciso deixar claro para vocês o caminho, deixar vocês mais conscientes, né, dessa jornada, porque é isso que faz também muita diferença pra gente acelerar. Tá bom? Não tenha medo dos exames, Gislene, não tenha medo da estrossalpingografia, tá? Tome um analgésico antes, se você não tiver alergia, pode tomar um anti-inflamatório 1 horinha antes, que vai te ajudar, tá bom? Confie no profissional, nem toda estrossalpingografia é desconfortável, tem profissionais que têm muito jeito pra fazer, tá bom? Vejo vocês amanhã, então, numa live mais do que especial, a live sobre suplementos. Não perca essa live. Ela vai te direcionar de acordo com o diagnóstico, o que você precisa usar. E tem o e-book de suplementos também, né? Nem lembrei de falar dele, mas ele tá lá. E daqui a alguns dias a gente começa a nossa jornada. A gente vai juntas dentro da jornada da fertilidade para te mostrar o que você tá fazendo de errado, qual é o caminho, 5 pilares para essa gravidez chegar ainda esse ano. Tá bom? Um beijo, boa noite, até mais.